Ora, bem-vindos mais uma vez à nossa série de podcasts que temos estado a realizar de forma periódica. Mais uma vez temos aqui um novo episódio no âmbito do nosso projeto europeu Sentinel. Temos connosco o Pedro Rosa. Portanto, o Pedro Rosa, ele é o arquiteto de soluções de uma empresa que é a Westcon, e irá também de alguma forma transmitir-nos aqui um pouco, não só do seu know-how, no que toca aqui à questão das tecnologias e também o negócio nacional, do ponto de vista da cibersegurança e da proteção de dados pessoais, mas também ter aqui um pouco a sua visão sobre portanto, como é que as coisas estão neste momento em Portugal e qual é que é a sua visão nos próximos anos. Pedro, bem-vindo. Agradecemos desde já aqui a tua disponibilidade por teres aceito aqui o nosso convite. Portanto, a ideia é termos aqui uma conversa, eu vou-lhe chamar aqui uma conversa de café, onde nós podemos trocar aqui algumas ideias e também ter aqui um pouco sobre a tua visão. Hoje em dia que se fala muito sobre aqui a questão da cibersegurança. Isto acho que é tema de capa de jornal quase diariamente, e acho que é um tema que cada vez mais tem vindo a preocupar, não só em contexto. Peço desculpa, acho que fiquei aqui sem som, mas estava só a dizer que é um tema, que tem preocupado não só a nível europeu, mas também em contexto nacional. Pedro, pronto, antes de mais, bem-vindo e obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Iríamos passar aqui a um conjunto aqui de questões. Eu, se calhar, iria primeiro pedir-te para te apresentares aqui um pouco a quem nos está a ver e também percebermos um pouco qual é que é o teu dia-a-dia, o que é que tu fazes e um pouco também sobre a empresa onde trabalhas atualmente. Antes de mais, obrigado, Ruben, pelo convite e pela tua disponibilidade, ou pela disponibilidade de poder participar neste fórum, que acho que a segurança está na ordem do dia e pode ser muito interessante para quem nos ouve ter também aqui alguns inputs sobre aquilo que se passa nos dias de hoje, que mudaram bastante com a pandemia, sobre o panorama da segurança nacional e como é que vamos evoluir no futuro, ou como é que vamos fazendo com que as nossas empresas fiquem um pouco mais seguras. Meu nome é Pedro Rosa, como já perceberam. Eu trabalho atualmente numa multinacional que disseste o nome, Westcon. Nós somos distribuidores de equipamentos ou tecnologias de segurança, representamos os maiores players mundiais no ramo da segurança, um pouco espalhados pelo mundo, e o nosso core business é apenas segurança no mais representativo da palavra. Ou seja, nós representamos cada um dos fabricantes e adicionamos algum valor às soluções quando as desenhamos junto com os clientes e percebemos as necessidades deles e conseguimos, no fim do dia, alocar cada uma das peças aos sítios corretos para tornar as infraestruturas deles um pouco mais seguras. A pandemia trouxe-nos muitos desafios. Nós trabalhamos também em modelo híbrido ou remoto, na maior parte das vezes, ou do tempo, e acabamos por ter todo este desafio virado àquilo que é a segurança das próprias organizações, ou da nossa própria organização também, no sentido de que temos que continuar a fazer o nosso negócio, continuar a ajudar os nossos clientes, continuar a desenhar as nossas soluções, tendo em conta que não estamos fisicamente cara a cara com os nossos clientes. Mas hoje em dia já é possível fazermos este tipo de reuniões presenciais, mas o mercado adaptou-se a este novo modelo de funcionamento, basicamente. Sim. Mas esse aspecto que estás aí a levantar, que eu acho que é bastante pertinente,
leva-me se calhar aqui à minha primeira questão, que é, portanto, tu estás numa multinacional que neste momento tem aqui presença a nível nacional, portanto isto de Uhum. alguma forma demonstra que de facto há mercado nacional para este tipo de soluções. Face a isto, como é que tu olhas hoje em dia para o nosso tecido empresarial no que toca a este tipo no que toca a este tipo de áreas? Ou seja, aqui a questão, aqui a questão da proteção de dados, aqui a questão da cibersegurança, é algo que hoje em dia nos nossos empresários, portanto, nas nossas empresas, é algo que está bem patente, ou tu achas que nós, relativamente a este aspecto, ainda temos, se calhar, empresas a várias velocidades? Ou seja, no teu entender, existem aqui diferentes estágios de maturação, e se esses estágios de maturação estão de alguma forma condicionados à dimensão da empresa. O que é que eu quero dizer com isto? Será que aquelas empresas maiores, se calhar, têm mais disponibilidade, não só financeira, mas também a nível de recursos, para de facto investir neste tipo de soluções, e se calhar as pequenas e médias empresas não? Ou achas que a coisa não é bem assim? Qual é que é a tua opinião sobre o programa nacional? O segmento em que eu trabalho é um segmento mais de grandes empresas, mais virado ao corporate. Muitas também são públicas, obviamente, mas há uma preocupação muito grande e hoje em dia as pessoas têm mais consciência, fruto daquilo que os mídias também fazem, chegar ao público em geral, este tipo de vulnerabilidades ou ataques ou roubo de dados que as pessoas têm frequentemente, infelizmente, e que trazem aqui um desafio às empresas e uma preocupação um pouco maior, transversalmente, em investir um pouco mais em segurança. Quando os projetos aqui há uns anos tinham cerca de 10% era segurança, hoje em dia essa percentagem acaba por subir um pouco, se calhar aos 20% ou 30% daquilo que é um projeto transversal de multitecnologia, acaba por ter uma componente de segurança muitíssimo forte, onde as pessoas não descuram essa parte do investimento. O que eu quero dizer com isso é que há uma preocupação maior do lado das empresas em ter os seus assets, não é? Aquilo que é o seu core business estar mais protegido, esteja ele onde estiver. Existe uma grande preocupação dos nossos empresários em proteger as suas infraestruturas legadas ou físicas, mais on-premises, não é? Dentro daquilo que são as sedes das empresas, os data centers onde têm as suas infraestruturas, etc., os seus dados, mas também, hoje em dia, evoluímos para um mundo um bocado mais cloudizado, não é? Assim me chamam em português de Inglaterra, mas que acabamos por evoluir um bocadinho para os aspectos mais ligados à cloud. Então temos infraestruturas já fora daquilo que era o antigo perímetro de segurança, dito seguro das empresas, e que acabava por ser as suas sedes ou os seus data centers, e hoje em dia esses dados já estão a voar por outras infraestruturas. Há que protegê-los também, e há que ter a consciência de que essas infraestruturas que estão algures numa cloud pública também estão assentes em máquinas físicas e também são vulneráveis aos ataques, como se estivesse no nosso data center, na maior das proteções que nós temos. Agora, que existe uma grande preocupação das empresas neste sentido, existe. Se existem meios técnicos, às vezes não, se existem meios ou pessoas que conseguem ter visibilidade ou perceber exatamente aquilo que é necessário fazer ou adquirir para ter o seu ambiente cada vez mais seguro, às vezes estão aqui as dificuldades. Por isso é que existem parceiros ou empresas especializadas nestas áreas e que atuam no nosso mercado, onde há muito mercado há muito espaço para nós crescermos, para nós, enquanto entidades que precisam de ser protegidas, para crescermos em termos de segurança, porque os ataques são diários, e eu costumo dizer que o hacker já estava no seu ambiente, ele já estava em casa, ele já fazia os seus ataques de forma às 3 da manhã, às 4, às 5, a qualquer hora, não tinha patrão, e neste momento ele só tem uma superfície de ataque muito maior, porque as pessoas
saíram da sua bolha de proteção, do seu perímetro dentro dos escritórios, não é? E passaram a estar nas suas casas atrás de uma ligação à internet que pode ser um pouco mais vulnerável. E nesse sentido, a superfície de ataque expandiu-se de uma forma que os hackers, eu tenho a impressão que não têm mãos a medir. Esse aspecto estás a levantar neste momento, eu acho que é bastante importante. Iria ser aqui a minha segunda pergunta, mas já lá vamos. Mas antes de irmos aí aqui à questão do quais é que são os desafios de facto que a pandemia veio trazer, ainda voltando aqui à questão do nosso contexto nacional e da consciencialização das nossas empresas face a estas questões do compliance com o RGPD, etc. Uhum. Achas que ainda existe muito aquela cultura que nós portugueses também temos muito, que é a questão da casa roubada, trancas à porta, ou seja, só depois de facto de acontecer o problema é que as empresas de facto se começam a consciencializar que existe de facto aqui um problema, ou que existe de facto aqui um conjunto de regras que têm que ser cumpridas, ou não, ou já há de facto muitas empresas a começarem a talhar caminho e a anteciparem esse tipo de... As grandes têm já essa preocupação há algum tempo, mas vivem com o problema todos vivem com o problema de dimensão, cada um à sua maneira. As grandes vivem com o problema de terem uma grande dimensão e têm muita segmentação, muitas vezes há pontas soltas e há superfícies de ataque que estão mais vulneráveis do que outras. Mas, obviamente, que estão preocupadas em cada vez mais, quando olham para o lado e veem que foi atacada determinada empresa que pode ter a dimensão que ela tem, claro, trancas à porta. Temos aqui um caso daquilo que estás a dizer, que os portugueses são um pouco mais reativos do que preventivos. A prevenção não é uma coisa que esteja intrinsecamente ligada à nossa maneira de ser ou de viver. E então reagem um bocado. As grandes, como têm mais capacidade, obviamente que se preparam melhor, mas também são as mais apetecíveis, não é? Porque o hacker, quando tenta atacar, o atacante, quando tenta extorquir alguma coisa, tenta extorquir em grande, nunca vai pelo pequeno. As pequenas empresas, daquilo que eu conheço desse mercado, acabam por o RGPD acabou por ser uma forma de alguém lhes tirar dinheiro, basicamente, porque houve um batalhão de entidades mais ligadas ao direito e à justiça, que fizeram uma série de recomendações às empresas em termos de aquilo que eles legalmente e seguindo o Regulamento Geral da Proteção de Dados teriam que ter para estar em compliance, mas no fim do dia essas empresas depois não têm capacidade para tecnicamente se protegerem ou fazerem cumprir aquilo que é a legislação que assinaram e que muitas vezes compraram esses projetos de consultoria mais ligadas àquilo que é a área jurídica do RGPD. Pronto. E por isso... Desculpa estar a interromper, Pedro. Até porque esse tipo de advisor e esse tipo de consultoria, muitas empresas não têm possibilidade de financiaramente poder ter acesso a esse tipo de serviços, né? Quer dizer... Certo, mas por si só também não valem de muito, porque tu dizeres a uma empresa que tem que ter um DPO sem explicar exatamente o que é, nem o que é que ele tem que fazer, ou explicares, mas ele não tem... muitas vezes literacia para chegar e dizer sim, agora eu vou ser o DPO e cada vez que uma pessoa vier aqui pedir para apagar os meus dados, os seus dados eu vou apagar e tenho aqui uma folha que tenho que preencher, aqueles procedimentos todos legais. E isso também, tecnicamente, eles não têm como, porque trabalham muito, as PMEs, sobretudo, trabalham muito com softwares de parceiros e se os softwares de parceiros não estiverem preparados para ter, de alguma forma, ferramentas rápidas e fáceis de fazer com que esses mesmos dados sejam anonimizados ou apagados à data que o cidadão entender que devem ser apagados, eles não têm como, não é? Não há ferramentas tecnológicas, não há parceiros, não há gente suficiente no mercado, empresas organizadas, pequenas ou grandes, que consigam, de alguma forma, dar aqui suporte a todo o nosso
portfólio de empresas que necessitam destes serviços. Depois a um café que tem, ou uma pastelaria que pode ter mais de 10 funcionários, por exemplo, eles não fazem a mínima ideia do que é que estás a falar de RGPD. Claro, claro, claro. É Nem óbvio. se tu pedires uma fatura, eles vão pedir o nome e o número de telefone e o NIF e o número é que tu calças, etc. E esses dados vão ficar todos guardados a algures e isso é informação que vale milhões. Sim, sem dúvida. E isso depois, obviamente, podia ser extrapolado também para outro tipo de áreas de negócios. Certo. Mas agora, fazendo aqui um shift e voltando àquela questão que tu, de alguma forma, também estavas aí a abordar, tinha a ver aqui com o tema da pandemia. Quer queiramos, quer não, quer dizer, a pandemia acabou por, de alguma forma, ser aqui um pouco disruptiva do ponto de vista da forma como nós trabalhávamos. Portanto, quebrou aqui com um conjunto de processos. E quando digo quebrou, portanto, isto foi quase praticamente de um dia para o outro. Portanto, houve casos em que foi mesmo literalmente de um dia para o outro que começaram a trabalhar de uma forma completamente diferente. Obviamente, quer dizer, isto trouxe, imagino, muitíssimos desafios do ponto de vista aqui da proteção, né? Quer dizer, as pessoas começaram a trabalhar praticamente da mesma forma, mas em casa. Certo. Quando tu estás dentro de uma organização, tens os teus processos, os teus procedimentos, os teus logins nas tuas aplicações que são internas e que tu trabalhas lá. Quando tu estás de fora, a coisa complica-se um pouco, porque tu vais ter que expor as tuas aplicações que eram internas e passam a ter que estar acessível via internet. Há várias formas, obviamente, um pouco mais ditas seguras de fazer com que as pessoas acedam ao seu ambiente normal de trabalho, digamos assim, e fazer aquilo que é suposto fazer no dia a dia, estejam onde estiverem. Mas isso traz um desafio muitíssimo grande às empresas, porque eu lembro-me de uma empresa onde eu trabalhei que dos 10 mil funcionários que nós éramos, havia 1000 que tinham acesso à infraestrutura. Agora imagina o que é, no dia 11 de março ou 12, os 10 mil ou têm acesso à infraestrutura e às aplicações de negócio e com as quais, e suporte, manutenção, o que quer que seja, todos esses têm acesso de qualquer ponto do país. Isto traz um desafio enorme às organizações e em termos de segurança traz um desafio que houve um desafio em que muitas das organizações abriram tudo. Ou seja, aquilo que eu falava há pouco do espectro que se tinha alargado em termos do panorama do vetor de ataque por parte de quem estava à escuta já, não em pandemia, o dito atacante, que já estava à escuta daquilo que existia exposto no mundo internet, de um momento para o outro, eles não tinham mais a medir, não é? Quer dizer, havia muitas empresas que expuseram toda a sua infraestrutura cá fora. Depois a tecnologia e a falta dos componentes que havia no mercado também não conseguiu dar, de alguma forma, uma resposta de um dia para o outro naquilo que era a aquisição de equipamentos para fazer face às necessidades do trabalho remoto e da proteção daquilo que eram as aplicações que estavam a ser disponibilizadas para a internet. E então trouxe muitos constrangimentos. Onde é que nós posicionámos muitas vezes soluções? No software. E o software também a segurança também está assente em software, na maior parte dos fabricantes, e temos a capacidade de um momento para o outro, expandir aquilo que é a nossa infraestrutura legada, não é? Ou aquela que protege o nosso perímetro, de uma forma mais ágil, tendo em conta que o software é uma licença, não é? A gente instala em cima de um virtualizador qualquer e acabamos por ter a nossa infraestrutura maximizada de um momento para o outro. Muitas vezes este tema foi solução, ok? Este tipo de metodologia foi uma solução neste contexto de pandemia, mas havia organizações que não tinham, mesmo grandes, que não tinham ambiente de virtualização ou que a capacidade da virtualização não
era adequada àquilo que era o crescimento dos funcionários saírem todos para as suas casas, não é? O crescimento da procura em termos de acessos. As próprias capacidades de acesso também eram reduzidas e isso fez-nos crescer bastante. Acho que o nosso país, nestes 2 anos, em termos tecnológicos, se já éramos um dos países que estávamos mais à frente em termos tecnológicos, eu acho que evoluiu muitíssimo. Na segurança, as pessoas pensaram um pouco mais naquilo que era proteger as suas aplicações, o seu core de negócio e os seus dados, no fim do dia, para que não fossem extorquidos. Infelizmente, muitas vezes esse trabalho nas organizações muito grandes é inglório porque há muitas pontas soltas e os hackers entram por um sítio qualquer, não é? Ou estão sempre à espreita de uma porta que esteja mal fechada. Exato. E quer queiramos, quer não, existem muitos processos que são feitos por humanos, né? Quer dizer, e o humano é sempre propício a cometer, portanto, alguns erros. Certo, há muita automatização. Já Portugal dá eu tenho assistido e também faço esse trabalho de propagação dessa palavra ou dessas metodologias de automatização naquilo que são os processos internos das organizações no contexto da segurança, obviamente, para se protegerem de uma forma mais automatizada. Mas muitas coisas são feitas ainda de forma manual. Há muitas empresas no nosso país que têm, sobretudo as de maior dimensão, óbvio, que têm mais capacidade para adquirir ou cativar recursos e que têm mais capacidade de fazer projetos aliciantes a que os recursos nacionais ou internacionais se venham até junto delas e que desenvolvam projetos de transformação digital que acaba por ser aquilo que toda a gente necessita, porque esse fator humano tem que ser mitigado o mais possível. Quanto mais humanos houverem a fazer processos manuais, o tema da segurança vai ser sempre mais vulnerável. Não quer dizer que os processos automáticos sejam mais protegidos, mas eventualmente existem mais baterias de testes para que esses processos automáticos sejam mais eficazes no contexto da segurança. Exatamente. Esses processos acabam por ser mais determinísticos, né? E mais previsíveis. Certo. Só mesmo aqui a última questão, para terminarmos aqui a nossa conversa, Pedro. Isto basicamente tinha a ver, ok, então e como é que será o futuro? Ou seja, como é que tu visualizas, do ponto de vista do contexto nacional, a questão da consciencialização das empresas no que toca a esta temática, sei lá, num espaço temporal daqui a 2, 5 anos? Qual é que é a tua opinião, pelo menos do que tu tens vindo a perceber nos últimos anos, como é que achas que a coisa irá evoluir? Obviamente que isto acaba por ser sempre um jogo do gato e do rato, mas estaremos nós mais seguros daqui a uns anos? Eu acho que sim. Nós, como eu te dizia no início, nós evoluímos bastante na percentagem da componente de segurança nos projetos que assistíamos em Portugal. Acho que as pessoas consciencializaram-se de que a segurança era um tema do dia, que tinham que imprimir um pouco mais de budgets para essa componente, e eu acho que no futuro, um bocado motivado pela pandemia, obviamente, mas o futuro trouxe a digitalização de todos os negócios, ou quase todos os negócios. Se tu te lembras, o negócio que vendia pão num balcão passou a vender pão online. E passou a ter um tipo a entregar-te pão com um clique, não é? Clicas e encomendas e vem uma motoreta e vem trazer o pão. O que é que acontece? As empresas digitalizaram-se. As empresas deram um salto muitíssimo grande em direção àquilo que são as aplicações e aquilo que é a sua presença no mundo cibernético hoje em dia, não é? Toda a gente vai à internet buscar qualquer coisa ou à procura de qualquer coisa. E as empresas, do ponto de vista
futurista, estarão mais disponíveis online do que propriamente fisicamente. O que é que quer dizer? Que a maior parte das empresas que nasceram já neste período, nasceram já só digitais. Já não têm uma loja física onde tu vais comprar coisas. As empresas estão digitais. E então as empresas têm que se proteger desse mesmo negócio, porque uma coisa é teres um cadeado na tua porta, que tu fechas a porta no final do dia, outra coisa é tu fechares o teu website. E a maior parte das empresas hoje tem um website e é necessário protegê-lo. Que no futuro, com a adoção das tecnologias em software, porque a crise dos componentes, penso eu, que vai estar para ficar. Nós temos prazos muitíssimo grandes na entrega de todos os tipos de peças, não é? Não é segredo para ninguém. Se olhares para o automóvel é igual. E, como vês, eu acho que o futuro será mais digital e mais virado para aquilo que são as tecnologias ou as plataformas no mundo virtual. Ou seja, tudo aquilo que seja plataformas de segurança, plataformas de network, plataformas de colaboração, será tudo já em modo virtual. Ou seja, todas as aplicações vão correr algures numa cloud e vai ter que ser protegido nessa cloud com ferramentas dos fabricantes que faziam em ferro, agora vão fazer em software. E o futuro será isso. Okay. E as empresas estão a caminhar todas já para lá. As grandes empresas, a maioria delas, já têm uma parte do seu negócio já em cloud, onde conseguem fazer uma escalabilidade muitíssimo grande face aos acontecimentos que podem no futuro vir a ser, imagina, uma guerra ou algo do género. As empresas estão lá em cima. Já não estão no... Sim, eu acho que nesse aspecto a banca parece-me ser um setor bastante à frente, ou seja, eu falo aqui um pouco de experiência própria. Eu já não me lembro qual foi a última vez que me tive de dirigir a um balcão, né, de um banco, portanto trato tudo online. Exatamente, trato praticamente. Mas como tu fazes hoje na banca, ou fazias na banca já, eu já não vou a uma sucursal se calhar há uns 10 anos, mas o que tu fazias na banca hoje fazes em qualquer outra empresa. Ou seja, as empresas ou existem também no mundo virtual, em que a componente de negócio do mundo virtual seriam 10, 20%, como assistimos, por exemplo, nos restaurantes, em que o takeaway era uma coisa para alguns e que eram 5% do seu negócio. Hoje em dia, há restaurantes que só trabalham em takeaway. Não tem ninguém, não tem sala física porque não arranjam funcionários ou ninguém quer lá trabalhar e eles só produzem para online. Ou seja, as empresas hoje em dia, eu acho que reinventaram-se e passaram a estar disponíveis online. Só que esse é um problema, porque se esses dados não estiverem de alguma forma protegidos, temos um tema relacionado com o RGPD, obviamente, todas as questões legais dos dados das pessoas, como também do próprio core business, porque se um hacker lhe apagar a base de dados que são os clientes, eu vou entregar o que a quem? Isto é um problema. Exatamente, não só clientes, mas também fornecedores, não é? Exatamente. Acaba por ser outro dos vetores de ataque, se me permites, só para concluir sobre esta matéria, força. Muitas vezes são os fornecedores. Porque os fornecedores, e tocaste bem aí num ponto, que os fornecedores podem não ser só de bens, não é? Podem ser de serviços. E os fornecedores de serviços, eles próprios também têm que ser confiáveis dentro de um ecossistema em que eles vão mexer na tua organização. Por isso, este compliance tem que se estender também aos teus parceiros, ou aos parceiros das empresas que trabalham em conjunto connosco como sendo braços da nossa empresa. Exatamente, a questão é que hoje em dia as organizações não trabalham sozinhas, né? Trabalham em rede e obviamente que está tudo... O que eu tenho assistido é que, certo, a maior parte das organizações têm essa preocupação já de quando colocam um projeto à consideração do mercado e dos proponentes, também se estas organizações são de alguma forma ditas seguras para prestar um serviço que muitas vezes tem que ser remoto. E isso faz com que
se estávamos a falar só dos funcionários que vieram todos para casa, hoje em dia os parceiros tecnológicos trabalham quase todos remotos. Só vai lá o tipo pôr o caixote no dia que tem que ir pôr e depois faz tudo remoto. Por isso, estes acessos têm que ser também muito bem monitorizados e muito bem securizados, porque de outra forma são um vetor de ataque muito mais vulnerável do que propriamente teres a tua empresa com os teus funcionários com autenticação por multifactor ou fingerprint ou o que quer que seja. Sem dúvida. E recordo que a maior parte dos ataques conhecidos foram através de empresas parceiras que entravam na organização de forma legal, não é? Ou dita concedida, e no fim foi por aí que se criou as maiores brechas que Claro. o mercado, que o mundo assistiu. Muito bem. Pedro, tínhamos aqui tema de conversa, se calhar, para mais algumas horas, mas pronto, estamos num limite. Agradecer mais uma vez aqui a tua disponibilidade por teres participado aqui nesta conversa. É sem dúvida aqui um tema, vou-lhe chamar se calhar aqui um tema quente, e que obviamente que tem pano aqui para mangas. Este tema impacta muito com a vida dos cidadãos. Sim, eu relembro que ontem mesmo o nosso sistema de socorro foi comprometido de alguma forma. Não quer dizer que as ambulâncias não andem por aí, mas podem chegar mais tarde. Claro. E obviamente que isso depois acaba por, quer queiramos, quer não, acaba por ter um impacto na nossa sociedade. Certo. Pedro, muito gosto. É sempre um prazer ter-te aqui connosco, tá bom? Obrigado, eu. Pronto, obrigado às pessoas que nos estão a ouvir ou nos estão a ver. Portanto, concluímos aqui mais um episódio da nossa série de podcasts do Sentinel. Esperamos estar convosco brevemente num próximo episódio. E um obrigado, um Feliz Natal e um bom ano a todos. Muito obrigado.